Lembro-me do cheiro do bolo de baunilha que a mamãe fez naquela manhã. Ela nunca cozinhava, nem mesmo nos feriados. Mas no meu aniversário de 18 anos, ela fez. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Então, eles esperaram até a tarde. Eu ainda estava de pijama quando o papai me chamou para a sala de estar. Ele nem olhou para mim. Mamãe estava olhando para o colo, seus lábios apertados. Algo tinha acontecido. Eu senti no meu intestino. Sente-se, papai disse. Sua voz tinha a mesma frieza que ele usava sempre que eu derramava leite quando criança. Sentei-me, confusa, mas tentando manter a calma. Aprendi há muito tempo a não demonstrar emoção perto deles. Isso piorava as coisas. Você foi adotada, mamãe disse, sem rodeios, sem emoção, sem lágrimas, apenas fatos. Nós a acolhemos quando tinha 2 anos, papai acrescentou. Sua mãe biológica não podia cuidar de você. Fizemos o que podíamos. Eu estava congelada. Achamos que é hora. Mamãe continuou. De você encontrar seu próprio caminho. Agora você tem idade suficiente. Então papai alcançou debaixo do sofá e deslizou uma pequena mochila no carpete. Há algum dinheiro lá. E roupas. Nós arranjamos um local para você se hospedar e ficar até encontrar um emprego. Eles estavam me expulsando. No meu aniversário. E eu não estava entendendo aquilo direito. Mas eu não chorei. Eu não gritei. Eu me levantei lentamente. E assenti. Obrigada. Eu disse com um pequeno sorriso. Eles não notaram a maneira como meus dedos agarraram a alça da bolsa. Eles não notaram o lampejo de algo mais penetrante em meus olhos, porque o que eles não sabiam, o que eles não poderiam ter adivinhado, era que 3 semanas antes eu tinha encontrado a carta. Ela estava enterrada na gaveta debaixo do armário do corredor, atrás de alguns papéis de impostos antigos. Um envelope endereçado a uma mulher chamada Helena Vasconcelos. Mas dentro havia uma certidão de nascimento com meu nome e o dela, listados como mãe, sem pai. Eu a procurei online. Eu até fui à biblioteca para ler artigos de jornal antigos. E o que eu encontrei me chocou tão profundamente que eu não tinha falado sobre isso com ninguém. Minha mãe verdadeira foi levada embora. E agora, quando eu saía pela porta da frente da casa onde vivi minha vida inteira, eu não me sentia abandonada. Eu me sentia pronta. Porque eu não estava saindo com vergonha. Eu estava saindo com um plano. A hospedaria cheirava a alvejante e ar viciado. O tipo de lugar onde as pessoas acabavam quando ficavam sem lugares para ir. Eu fiquei de costas para a parede naquela primeira noite, segurando minha bolsa como se ela valesse alguma coisa. A verdade é que ela só tinha 2 mudas de roupa, algumas notas amassadas e aquele envelope. O envelope era tudo. Na manhã seguinte, saí antes do nascer do sol, o ar cortante contra minhas bochechas. Caminhei por 1 hora até a biblioteca, pública. Meu único refúgio real. Era tranquilo lá, seguro. E eles tinham os arquivos. Sentei na estação de microfilme e continuei lendo o mesmo artigo amarelado repetidamente, como se, desta vez, o final fosse mudar. Psiquiatra local Helena Vasconcelos, internada após alegações de denunciante sair pela culatra. A foto ao lado. Da manchete mostrava uma jovem com olhos escuros e feições delicadas, sendo levada algemada. Sua expressão não era de medo, era desafiadora. O artigo dizia que ela havia acusado um médico local, Dr. Matheus Moreira, de abuso e experimentação, antiética em pacientes do sexo feminino em uma clínica extinta. O médico negou tudo, é claro. Meses depois, Helena foi declarada instável e enviada para o Hospital Psiquiátrico Santa Clara para tratamento e observação. Nenhuma acusação contra o médico. Nenhum acompanhamento. Apenas silêncio, exceto que o mesmo médico, mais tarde, se tornou o chefe da Fundação Matheus Moreira de Saúde Integrada, uma fundação para a qual meu pai adotivo doava frequentemente. Eu me lembrava de ter visto o nome em cartas pela casa, sendo descartado como trabalho de caridade. Agora, estava começando a conectar, eu imprimi o artigo e coloquei no envelope. O bibliotecário olhou para mim de forma estranha, talvez porque minhas mãos estavam tremendo. De volta à hospedaria, abri meu caderno e escrevi tudo o que sabia. Helena era uma psiquiatra praticante. Ela foi internada após tentar expor um homem poderoso. Ela me deu à luz durante esse tempo. De alguma forma, acabei sob os cuidados de um casal conectado ao mesmo homem.
Isso não foi coincidência. Naquela noite, eu não conseguia dormir. As sombras no teto pareciam muito vivas, muito próximas. Eu ficava pensando nela. Helena, ela sabia que eu estava aqui? Ela estava viva? Eu precisava de respostas. Eu precisava vê-la. Falar com ela se eu pudesse. Mas primeiro, eu tinha que descobrir onde ficava a unidade psiquiátrica Santa Clara agora, se é que ainda existia. Na manhã seguinte, comecei a ligar para os cartórios, departamentos de saúde mental, qualquer um que pudesse saber para onde os antigos pacientes foram transferidos, depois que Santa Clara foi fechado. A maioria nem sabia que existia, mas uma funcionária, uma mulher mais velha com uma voz suave, hesitou quando perguntei. Ela disse que me ligaria de volta. 2 horas depois, ela ligou. Há um centro de cuidados de longa duração em Santa Eulália, cerca de 3 horas ao norte. Alguns dos pacientes de Santa Clara foram transferidos para lá, silenciosamente, no final dos anos 90, sem lista pública, mas posso dizer que alguns deles ainda estão lá. Eu não perguntei como. Ela sabia. Apenas escrevi o nome: Instituto Horizonte Azul de Saúde Mental. Eu tinha um destino agora, mas não tinha carro, nem dinheiro, nem ideia do que encontraria. Eu não comia há um dia. Não porque não pudesse, mas porque não tinha dinheiro. As contas amassadas que meus pais adotivos me deram, quase tudo foi para taxas de hostel e registros de impressão. Cada moeda importava agora, até mesmo as que ficavam presas no fundo das máquinas de venda automática. Sentei-me na calçada perto da biblioteca, com meu caderno no colo, tentando resolver a matemática. O ônibus para Santa Eulália não era grande coisa, mas poderia muito bem ter sido uma passagem de avião com o que eu tinha. Eu não queria roubar. Eu não queria implorar. Eu só queria respostas. O restaurante do outro lado da rua tinha uma placa de procura-se na janela. Eu hesitei. Então atravessei. Perguntei pelo gerente. Disse a ele que lavaria pratos, esfregaria o chão, qualquer coisa. Ele me olhou de cima a baixo, notou as olheiras. Então disse: Você começa amanhã às 6h da manhã. Eu trabalhei por 5 dias seguidos. Mal falei com ninguém. Minhas costas doíam. Minhas mãos estavam machucadas por causa da água fervente e do sabão rachado. Mas, na sexta-feira de manhã, embolsei R$ 117 em gorjetas, e foi o suficiente. Peguei o ônibus para Santa Eulália, saiu às 10h40. Não me despedi de ninguém, apenas caminhei até o terminal, dobrei o envelope com o artigo de Helena dentro da minha jaqueta e subi a bordo. O passeio foi tranquilo, passando por cidades que pareciam quase abandonadas, suas ruas ainda cobertas de geada, embora já fosse abril. O Instituto Horizonte Azul sentava-se no topo de uma longa colina, meio escondido pelas árvores. A placa estava desbotada, a tinta descascando. Parecia menos um hospital e mais uma mansão esquecida. A mulher na recepção mal olhou para cima quando entrei. Ela tinha uma prancheta, óculos empoleirados no nariz e uma voz cansada. Estou aqui para visitar um paciente, eu disse, firmando minha voz. Nome? Ela perguntou. Helena Vasconcelos. Ela piscou. Relação? Eu parei. Eu sou sua filha. Ela levantou os olhos, me estudando por um momento. Ela não recebe visitas. Eu sei. É por isso que estou aqui. Ela atendeu o telefone, discou. Uma linha interna. Murmurou algo muito baixo para ouvir. Então, ela acenou para mim. No corredor. Segunda porta à esquerda. Mas seja breve. A porta rangeu ao abrir, como algo saído de um sonho. E lá estava ela. Cabelo fino e claro, com fios grisalhos, sentada perto de uma janela, suas mãos dobradas cuidadosamente em seu colo. Ela não se virou quando entrei. Helena, eu disse, a voz trêmula agora. Ela olhou para cima lentamente. Seus olhos encontraram os meus e por um segundo, apenas um, algo cintilou neles. Reconhecimento, dor, talvez ambos. Ela não falou, mas também não desviou o olhar. Eu me aproximei, o coração martelando. Meu nome é Lívia. Você teve uma filha há 18 anos. Eles me disseram que você era maluca. Disseram que você era perigosa. Mas eu li o que aconteceu. Eu sei o que você tentou fazer. Eu sei também o que eles fizeram com você. Ela exalou suavemente. E algo em sua postura mudou. Suas mãos cerradas. Eles ainda me observam. Ela sussurrou quase baixo demais para ouvir. Eles acham que eu não lembro.
Mas eu lembro. Eu congelei. Ela se lembrava. Mas quem eram eles? Os olhos de Helena dispararam em direção à porta, depois para os cantos do teto. Lá não havia câmeras que eu pudesse ver, mas ela olhou como se soubesse exatamente onde elas costumavam estar. Sua voz estava quase um sussurro quando ela falou novamente. Eles gravavam nossas sessões de terapia. Disseram que era para pesquisa, mas não era. Era para nos controlar, para construir perfis. Eu vi coisas, ouvi coisas que não deveria ter visto. Ela fez uma pausa, segurando seu pulso fino com a mão oposta, como se estivesse se segurando. Helena. Comecei a me aproximar. Quem são eles? É a Fundação Matheus Moreira de Saúde Integrada. Meu pai... Pai? Ela piscou rapidamente. O nome pareceu causar uma reação física nela. Ela balançou a cabeça lentamente, mas não como um não. Era mais como negação, por medo. Seu pai, ela sussurrou, os olhos não encontrando os meus. Ele não era para te adotar. Ele nem estava na lista de aprovados. Mas ele puxou os pauzinhos. Conseguiu fechar seu arquivo. Selado. Eu tentei parar, mas... A essa altura, eles já tinham decidido. Meus joelhos estavam fracos. Eu me abaixei, na cadeira ao lado dela, tentando manter minha voz firme. O que eles estavam fazendo, Helena? O que Dr. Matheus Moreira fez com aquelas mulheres? Ela mordeu o lábio até que virou. Terapia experimental branca. Técnicas de isolamento. Ensaios de supressão de memória. Começou com os caras dos tratamentos de TEPT, mas evoluiu. Eles testaram drogas, manipulação comportamental. Em mulheres. Ninguém sentiria falta. Algumas eram viciadas. Algumas eram apenas esposas inconvenientes. E você? Perguntei. Eu estava documentando tudo. Eu era jovem, achava que a ética importava. Enviei um relatório ao Conselho Estadual. Uma semana depois, fui suspensa. Então, presa. E, finalmente, este lugar. Sua voz falhou e... Seus olhos lacrimejaram. Ela não chorava há anos. Eu podia dizer que ela se treinou para não fazer isso. Eu implorei para eles me deixarem ver você. Quando me disseram que você tinha sido colocada, eu não sabia onde ou com quem. Eles me mudaram para cá. Disseram que eu era um perigo para mim mesma. Eu nunca parei de me perguntar. Eu alcancei minha bolsa e tirei o envelope. Você não precisa mais se perguntar. Ela tocou os papéis dobrados como se eles pudessem se dissolver em seus dedos. Por um longo momento, ela não disse nada. Você não deveria estar aqui. Se eles souberem que você me encontrou... Eu não me importo. Interrompi mais firme agora. Você não é louca. Você nunca foi. E eu vou provar isso. A mão de Helena disparou, agarrando a minha com força súbita. Não confie em ninguém com um distintivo ou um jaleco. Não neste mundo. De repente, passos ecoaram pelo corredor. O corpo inteiro de Helena enrijeceu. Uma sombra passou pela porta. Ela se sentou ereta, olhos vazios, postura perfeita. A enfermeira abriu a porta, sorrindo levemente. Sinto muito. O horário de visitas acabou. Ela não olhou para mim novamente. Apenas cruzou as mãos e se virou para a janela. Eu fiquei com o coração acelerado quando passei pela enfermeira. Ela se inclinou ligeiramente e sussurrou. Você não é a primeira a vir? Perguntando sobre ela. Mas a última garota não voltou. Ela fechou a porta atrás de mim antes que eu pudesse responder. O frio me atingiu como um tapa no momento em que saí do Instituto Horizonte Azul. Minha respiração embaçou o ar e as pontas dos meus dedos tremiam. Não apenas pelo frio, mas por tudo que acabei de ouvir. Minha mãe não era uma paciente. Ela era uma prisioneira. Eu não fui direto para o ponto de ônibus. Encontrei um banco sob um carvalho morto e sentei lá, olhando para a placa desbotada do centro, subindo a colina. Meus pensamentos estavam correndo. Outra garota tinha vindo antes de mim. Outra pessoa tinha tentado descobrir a verdade. E ela se foi. A enfermeira não tinha dito isso como uma ameaça, mas parecia uma. Em Santa Eulália, eu me hospedei em um motel barato, com papel de parede rachado e uma chave que mal girava. Eu não conseguia dormir. Passei a noite vasculhando arquivos profundos de fóruns online, procurando por qualquer coisa sobre o Instituto Horizonte Azul, Santa Clara ou pacientes que desapareceram sem deixar vestígios. Nada. Era como se eles tivessem apagado sua história. Voltei minha atenção para a Fundação Matheus Moreira de Saúde Integrada.
Esse nome não me deixou em paz desde que o vi nas cartas de doação no estudo do meu pai adotivo. O site deles era polido, cheio de rostos sorridentes, retiros de bem-estar e declarações de missão cuidadosamente redigidas sobre cura holística para mulheres em crise. Uma mentira. Uma fachada. Comecei a vasculhar arquivos de organizações sem fins lucrativos e documentos fiscais. Qualquer coisa pública. E então eu vi um nome enterrado na papelada administrativa. Marcelo Medeiros. Ele assinou uma fundação, aquisição, de materiais de pesquisa, de atendimento ao paciente, durante o ano em que o Hospital Psiquiátrico Santa Clara foi fechado. Meu estômago embrulhou, porque esse é o nome verdadeiro do meu pai adotivo. Ele nunca foi apenas um doador. Ele era parte disso, um diretor, um do círculo interno. Ele ajudou o Dr. Matheus Moreira a encobrir tudo. Ele pode até ter ajudado a internar Helena, e então ele me levou. Eu nunca fui um presente, nunca um caso de caridade. Eu era uma lembrança do sucesso deles, prova de que o sistema funcionava, que eles podiam destruir a vida de alguém e criar seu filho como se nada tivesse acontecido. A raiva sacudiu meu corpo, mas por baixo dela, um medo frio se insinuou. Eles tinham poder, alcance. Eles apagaram outros antes. Aquela enfermeira no Instituto Horizonte Azul não tinha me avisado por gentileza. Ela estava me dizendo para correr. Mas eu não estava correndo. Eu precisava de provas. Eu pesquisei registros de funcionários públicos para o Instituto Horizonte Azul e encontrei um nome, enfermeira Camila Souza, o mesmo que eu tinha visto no crachá. Com algum esforço, eu rastreei sua página do Facebook. Nenhuma postagem, apenas curtidas e fotos de seu gato. Mas havia uma pista, um comentário antigo sob uma foto de uma conferência de enfermagem. Alguém a marcou e disse: "Ainda trabalhando? À noite no Instituto Horizonte Azul?" Coitada, aquele lugar é casa mal-assombrada. Eu mandei uma mensagem para ela. Eu não esperava uma resposta, mas eu disse a ela quem eu era. Disse a ela que falei com Helena e que eu precisava da ajuda dela para expor o que realmente aconteceu. 1 hora se passou, então 2, 3, já era 2h14 da manhã. E então uma mensagem chegou. "Encontre-me na entrada dos fundos amanhã à noite, meia-noite. Mas se alguém te ver, diga que está perdido." O vento estava forte naquela noite, cortando minha jaqueta como se não estivesse lá. Meia-noite no Instituto Horizonte Azul parecia diferente, como se o próprio prédio estivesse prendendo a respiração. Não havia carros no estacionamento, nenhuma voz, apenas silêncio e sombras se estendendo sob o luar. Segui o caminho de cascalho ao redor dos fundos, pisando sobre pedras rachadas e manchas de gelo. A porta estava marcada como manutenção apenas. Ela rangeu ao abrir. Antes que eu pudesse bater, Camila Souza estava lá dentro, parada em seu uniforme, sua expressão tensa e cansada. De perto, ela parecia mais velha do que eu esperava. Não em anos, mas esperando, como se ela carregasse muitos segredos por muito tempo. "Você veio", ela disse. Eu balancei a cabeça. "Eu tive que." Ela gesticulou para que eu entrasse. "Fale baixo. Algumas das câmeras estão quebradas, mas não todas." Nós nos movemos rapidamente por um estreito corredor de serviço, iluminado por lâmpadas piscantes. Ela me conduziu por uma pequena sala de descanso e em uma velha sala de registros forrada com armários de arquivo. "Eu não deveria estar fazendo isso", ela sussurrou, destrancando a terceira gaveta com uma pequena chave de latão. Mas eu vi o que eles fizeram com sua mãe e com os outros, e quando a última garota apareceu, eu pensei que talvez, só talvez, alguém finalmente ouvisse. Eu congelei. A outra garota. O que aconteceu com ela? Camila puxou um arquivo quente do armário e me entregou. Seu nome era Lígia Nobre. Estudante de jornalismo. Brilhante. Persistente. Ela veio fazendo perguntas sobre Helena e outros que tinham desaparecido de Santa Clara. Ela me mostrou documentos do tribunal. Ela desenterrou papéis médicos. Ela estava perto. O que aconteceu com ela? Ela voltou para uma segunda visita. Naquela noite, seu dormitório foi arrombado. Seus arquivos e laptop sumiram. Ela disse à sua colega de quarto que sentiu como se estivesse sendo seguida. 2 dias depois, ela desapareceu. A polícia considerou um desaparecimento voluntário. Mas você não acredita nisso? Não, Camila disse suavemente. Lígia estava assustada, mas não do tipo que corria.
Eu abri o arquivo de Helena. Páginas e páginas de notas, todas carimbadas com vermelho. Impróprio, delirante, paranoico. A linguagem foi clinicamente manipulada. Ela não estava delirando, Camila disse. Ela estava sã. Um dia antes de seu compromisso, ela entrou com uma reclamação no conselho médico. No dia seguinte, ela é rotulada como uma ameaça. Eu virei para um relatório fotocopiado, manuscrito e assinado por Helena Vasconcelos. Ele descrevia testes de medicamentos não autorizados em pacientes, sem consentimento legal, sob a direção do Dr. Matheus Moreira. Por que isso não foi divulgado? Camila balançou a cabeça. O alcance da fundação é longo. Eles financiam hospitais, universidades, até mesmo campanhas políticas. Se você tentar passar pelo sistema, eles vão fazer você desaparecer também. Eu não vou para o sistema, eu disse, dobrando o relatório e colocando-o na minha jaqueta. Eu vou queimar a casa deles por fora. Camila hesitou, então enfiou a mão na própria bolsa e me entregou um pendrive. Estes são memorandos internos, digitalizações de registros de pacientes, relatórios de Helena. Se você estiver falando, sério, você vai precisar disso. Eu estou. Então seja inteligente e não volte aqui. Quando eu saí pela porta de manutenção, eu percebi que algo tinha mudado. Eu não era mais apenas uma garota procurando por respostas. Eu era uma ameaça. E eu não estava, ainda não estou, com medo. Não voltei para o motel. Não fui a lugar nenhum com meu nome nele. Em vez disso, passei a noite em uma cabine de canto de um restaurante 24 horas, a 2 cidades de distância, tomando uma xícara de café que eu não podia pagar, e olhando para o pendrive na palma da minha mão como se fosse um fio desencapado. Eu não tinha laptop, apenas meu telefone. Não podia arriscar conectar o drive a nada rastreável. Ao meio-dia, encontrei uma loja de eletrônicos de segunda mão. Paguei por um Chromebook surrado. Levei-o a uma biblioteca pública. Sentei-me atrás de uma prateleira de biografias esquecidas e conectei o pendrive. Levou 3 minutos para carregar. Então os nomes das pastas apareceram. Registros do paciente, notas de tratamento experimental, Fundação Matheus Moreira de Saúde Integrada, Dr. MM, registros de transferência privada, Helena Vasconcelos. Minha garganta ficou seca. Abri os registros do paciente, primeiras páginas de notas clínicas frias, referências codificadas para ensaios de sedação, terapia de regressão, sessões de conformidade comportamental. Algumas notas terminavam com sujeito transferido para contenção de longo prazo após não conformidade. Sem nomes, apenas números. Em seguida, estavam os memorandos da fundação. Muitos traziam a assinatura digital de Marcelo Medeiros. Paciente HIV continua sendo uma ameaça à reputação. Recomendo confinamento contínuo e status quo. Possível exposição na mídia em 2008 sinalizado. Tratado. Relatório interno de Lígia Nobre sugere violação. Monitore e escale. O nome de Lígia. Eles sabiam que ela estava cavando. Eles a observaram. Eles a deixaram chegar perto. Então, eles a apagaram. Minhas mãos tremeram quando abri a pasta rotulada Dr. MM. Arquivos de vídeo privados. Dezenas. Sem títulos, apenas datas. Cliquei em um de 2005. Uma sala escura. Uma mulher amarrada a uma cadeira. Fala arrastada. Um homem fora da tela perguntando. Calma. Liderando perguntas. Você acredita que estamos aqui para te machucar, Helena? Uma voz familiar, fria, suave. Dr. Matheus Moreira. Não, ela murmurou. Você me ajudando a esquecer. Eu bati a tampa. Não era terapia. Era programação. Eu precisava agir rápido. Entrei em contato com todos os jornalistas, independentes que pude encontrar. Tópicos do Reddit. Formulários de vazamento anônimos. Eu até enviei o conteúdo completo do Drive para um e-mail descartável conectado a um podcast. Uma vez, ouvi falar de denunciantes. A maioria não respondeu. Mas um nome chamou minha atenção. Maju Coutinho. Ex-repórter investigativa, demitida anos atrás por prosseguir com uma história sobre tratamento psiquiátrico antiético em instalações administradas pelo Estado. O boato era que ela continuou investigando, mesmo fora da rede. Enviei uma mensagem para ela. Tenho provas de experimentos sancionados pelo Estado em mulheres. Tenho nomes, vídeos
e acho que uma garota chamada Lígia Nobre tentou falar com você antes dela desaparecer. Por favor, me ajude. Eu esperava silêncio, mas 1 hora depois ela respondeu. Onde você está? Estou esperando por isso há 15 anos. Maju Coutinho não morava em uma cidade. Ela se isolou, morava em uma pequena cabana no fim do nada, a 3 horas do mais próximo posto de gasolina e enterrada sob pinheiros grossos como segredos. Sua voz ao telefone tinha sido baixa, direta. Sem nomes, sem placas. Deixe seu telefone no porta-luvas. Eu te encontro lá fora. Eu segui todas as instruções. Quando cheguei, ela já estava esperando na varanda. Início dos 50 anos, olhos afiados. Ela não sorriu. Por dentro, ela se moveu rápido, sem boas-vindas, sem chá. Apenas trancou. A porta tirou um laptop empoeirado e disse: Mostre-me. Eu entreguei a ela o pendrive. Ela o conectou. Nenhuma reação enquanto ela rolava pelas pastas. Apenas uma respiração lenta e deliberada. E então ela viu um nome. Lígia Nobre. Maju Coutinho murmurou. Ela me disse que estava com medo. Me disse que achava que estava sendo seguida. Eu me ofereci para encontrá-la. Mas ela desapareceu antes que pudéssemos. Ela parou um pouco, olhou para mim. Você não está apenas arriscando sua vida. Você está entrando em uma guerra. Essas pessoas acham que já venceram. Eu sei, eu disse. Mas não vou recuar. Ela abriu um dos memorandos e assentiu. Estes são reais. A linguagem, os cabeçalhos. É assim que a Fundação escreve. Você não poderia fingir isso. Então, ela clicou nos vídeos. Assistiu em silêncio. Mandíbula firme, cerrada. Isso vai a público. Alguém queima, ela disse finalmente. Mas temos que ser espertas. Um movimento errado e você desaparece. Como Lígia. Ou pior, como Helena. Viva, mas enterrada. Ela se inclinou mais perto, voz em sussurro. Precisamos fazer isso de uma maneira grande demais para afundar de vez eles. Vamos procurar aliados confiáveis, ex-promotores, redes de denunciantes. E quando nós largarmos isso, nós largamos em todos os lugares de uma vez. Eu assenti. Mas no fundo, eu sabia que não estávamos apenas lutando pela verdade. Estávamos lutando por Helena, por Lígia e pelo que restou da minha própria vida roubada. A vida de Maju Coutinho mudou rápido. Em 24 horas, o pendrive foi duplicado 6 vezes e enviado para 6 pessoas em todo o país. Ex-promotores, advogados, de direitos humanos, 2 podcasters e uma plataforma clandestina de denúncias. Cada pessoa recebeu uma senha separada para desbloqueá-lo, entregue por chamadas criptografadas. É assim que você mata um monstro, Maju disse. Priva ele do sigilo. Enquanto isso, ela redigiu um relatório abrangente para acompanhar. As evidências conectando tudo. Ela trabalhou a noite toda. Eu mal dormi. Mas na manhã seguinte, acordei com um correio de voz. Era dele, Marcelo Medeiros. Sua voz estava firme e calma, do jeito que sempre foi. Controlada, como se ele já estivesse decidindo o que viria a seguir. Lívia, eu sei o que você está fazendo. Eu quero conversar. Você me deve isso. Eu olhei para o telefone. Meu estômago se contorceu. Eu não devia nada a ele. Maju ergueu os olhos do laptop. Não vá, mas eu tinha que ir. Eu precisava olhar nos olhos dele uma última vez. Nos encontramos. Em um lugar público. Uma velha estação de trem meio abandonada. Câmeras, testemunhas. Eu mantive distância. Ele usava seu casaco bege de sempre e sorria, paternal, como se nada tivesse acontecido. Mudou. Você se tornou uma garota inteligente, ele disse. Não. Eu surtei. E não finja. Você não me criou por amor. O rosto dele piscou. Você acha que isso era simples? Você acha que eu queria isso? Não, eu disse. Eu acho que você queria controle. Ele fez uma pausa. Então deu um pequeno aceno. Tudo que você encontrou é perigoso. Não só para mim, para você, para ela. Se você liberar, as pessoas vão se machucar. Eu sei, eu disse, olhos fixos nos dele. E elas já estão. Ele se aproximou. Isso não tem que acabar mal. Você ainda tem tempo para parar. Eu não me mexi. Então eu disse baixinho. Já está feito. Ele saiu imóvel. Seu rosto mudou. Calma descascada, revelando algo mais frio.
Isso vai te destruir. Também, ele disse. Não, eu sussurrei. Isso vai me libertar. Eu me virei e fui embora. Eu não olhei para trás. A notícia estourou 2 dias depois. Começou com um episódio de podcast. Áudio bruto e não filtrado dos vídeos que Lígia havia recuperado. Então vieram os artigos, os documentos, as varreduras de arquivos de pacientes falsificados, declarações de denunciantes, uma exposição anônima de Camila, citando nomes. E então, o vídeo. Helena naquela sala, sua voz arrastada, seus olhos vazios. As pessoas assistiram. As pessoas ouviram. Até o final da semana, Santa Clara estava em alta. Em 10 dias, o Procurador-Geral do Estado anunciou uma investigação formal. Intimações foram emitidas. O nome de Marcelo Medeiros apareceu ao lado de Dr. Matheus Moreira e de mais 3 em uma ação coletiva movida por ex-famílias de pacientes. Lívia não esperava que o mundo se importasse, mas se importou. Maju a manteve protegida e escondida, enquanto o frenesi da mídia aumentava. Mas os pensamentos de Lívia nunca deixaram o Instituto Horizonte Azul. Eu tenho que tirá-la de lá, ela disse a Maju uma manhã, antes de decidirem se ela é muito perigosa para manter viva ou não. Maju fez uma ligação ao anoitecer. Eles estavam na estrada. O Instituto Horizonte Azul não resistiu após o vazamento. A equipe estava assustada, incerta. Alguns já tinham saído. A enfermeira, Camila Souza, os encontrou na porta e entregou uma prancheta. Ela foi sedada silenciosamente, mas ela ainda está lúcida. Você precisa se mover rápido. Lívia a encontrou na mesma cadeira perto da janela. Mãe, ela sussurrou, ajoelhando. Vamos embora. Os olhos de Helena estavam vidrados, mas sua mão se moveu, devagar, mas com certeza. Ela tocou a bochecha de Lívia. Você conseguiu! Eu consegui, mãe! Lívia disse, lágrimas transbordando. Não importava o que eles fizeram. Elas saíram juntas, sem alarmes. Nenhum homem de jaleco branco. Apenas luz do crepúsculo e vento. As semanas seguintes foram um borrão. Proteção legal, assistência médica, terapia de trauma, reintrodução de Helena a um mundo que ela havia esquecido. E o julgamento? Adiado, atrasado, mas não arquivado. Marcelo Medeiros nunca mais ligou. Ele foi indiciado 3 meses depois. Maju continuou cavando. 6 meses após o vazamento, uma mulher foi encontrada vivendo com um nome falso em uma pequena cidade. Nervosa, cautelosa, mas viva. Seu nome era Lígia Nobre. Lívia voou para conhecê-la. Elas conversaram por horas. Tinham muito em comum. Não conversaram sobre o que estava perdido, mas sobre o que iriam construir juntas. Agora me diz, você já descobriu um segredo de família que mudou completamente sua vida? Se sua mãe estivesse presa por algo que não cometeu, você arriscaria tudo para provar a inocência dela? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!